Olá, meus amigos síndicos e gestores em condomínio. Estamos aqui para mais um programa Doutor Condomínio em Foco. E hoje eu quero falar com vocês sobre taxa suplementar. Esse tema é um tema que incomoda muito síndico, que gera muito problema e muita dúvida também entre os gestores em condomínios. O que é a taxa suplementar? A taxa suplementar é aquela que é criada quando a taxa ordinária não consegue suprir o orçamento do condomínio. Então preste bem atenção, vou repetir. A taxa suplementar é aquela que é gerada, que é criada em assembleia quando o orçamento do condomínio não consegue suprir as despesas ordinárias. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Normalmente isso acontece quando o orçamento é mal elaborado. Então, se você tem um orçamento mal elaborado, você vai ter que fazer uma taxa suplementar. E aí que começa o problema, né? A vergonha do síndico, né? Imagine o síndico ter que chamar uma assembleia para gerar uma taxa suplementar porque o orçamento que ele preparou não foi suficiente para pagar as contas. Imagina o problema. Isso que você deve pensar. Orçamento bem elaborado vai evitar uma taxa suplementar. Bom, voltando a falar sobre esse tema. Taxa suplementar. Existe uma outra possibilidade de criação de uma taxa suplementar, que inclusive é determinada por lei, que é a parte do seguro. Tá? Muitos síndicos não sabem disso, mas o síndico pode fazer uma taxa suplementar para cobrar o seguro, sem precisar inclusive chamar uma assembleia. Você sabia disso? Pois é. Existe essa possibilidade sim. Porque o seguro ele é previsto em lei, ele é obrigatório e o síndico responde civil e criminalmente caso ele não faça o prêmio de seguro que garanta a toda a edificação. Então, a taxa suplementar, quando se trata de seguro, o síndico não precisa perguntar para ninguém. O nosso tema principal de hoje é a taxa suplementar quando o orçamento não supre a despesa. É aí que vem o problema. Então, taxa suplementar. Outra possibilidade que você pode ter também, uma taxa suplementar para cobertura de 13º, né, que acontece bastante, que no meu entendimento essa taxa não pode acontecer. Toda vez que uma taxa suplementar é gerada, exceto a taxa do seguro, normalmente é um problema de orçamento, é um problema de gestão do condomínio. E é isso que você, síndico, deve se atentar e é por isso que a gente está aqui orientando você. Então, taxa suplementar criada é problema na certa, porque você vai gerar um grande desgaste para você numa assembleia condominial, porque você vai ter que descer, você vai ter que explicar todos os porquês você está criando uma taxa suplementar. Quando você fala para um condômino de taxa suplementar, taxa extra, você está criando um problema. O condômino ele não quer saber de taxas a mais, ele quer pagar o mínimo possível e ter o melhor serviço possível. Esse é o fundamento e é a ideia do condômino. Então, é muito pior para você deixar de fazer um orçamento correto, perfeito, que evite a taxa, do que você, num primeiro momento, passar uma imagem para o condômino que você é um ótimo síndico, que você não aumenta condomínio, e aí você mantém uma taxa mais baixa, e depois você vai acabar precisar gerando uma assembleia e um desgaste tremendo na sua gestão para você poder justificar a sua própria incompetência ou o seu próprio medo de ter reajustado a taxa no momento apropriado, que evitaria problemas. Então, não tenha medo de reajustar a taxa. O que você precisa ter é fundamentação. Você precisa chegar na assembleia do condomínio, levar o seu orçamento preparado. Quando o condômino questionar a você por que isso, por que essa conta e por que essa conta, você ter as respostas exatas, porque aí o condômino vai aprovar o seu orçamento. Por que os condôminos não aprovam os orçamentos, na maioria das vezes? Porque as empresas ou as administradoras ou o próprio síndico vai para a assembleia despreparado. Então, tem uma pergunta, tem uma dúvida, tem um questionamento sobre alguma conta e ele não sabe responder, ou gagueja, ou qualquer coisa nesse sentido. Aí o condômino fica na dúvida, não tem a fundamentação exata e ele não aprova. Então, não tenha medo de reajustar a sua taxa de condomínio. Se você precisa reajustar, reajuste, porque senão você vai terminar aonde? Numa taxa suplementar, que vai te gerar um grande desgaste em assembleia, com condôminos, até com aqueles próprios condôminos que te elegeram, que vai dizer, olha, será que eu elegi o síndico correto para a minha gestão? Será que ele é o melhor síndico que poderia gerir o meu patrimônio? Então, pense muito nisso. Não tenha medo de fazer um bom orçamento, que você vai evitar lá na frente criação de uma taxa suplementar e inúmeras justificativas e mais justificativas em assembleia pela sua própria incompetência ou pelo seu medo. Ok? Um grande abraço a você e até o próximo programa.